Boa tarde, galera, sejam bem-vindos à minha cozinha. Hoje a gente vai fazer um arroz de costela. Vou te mostrar passo a passo como a gente vai fazer essa receita. Você vai ver que é um pouquinho trabalhosa, mas é super gostosa e vale muito a pena. Então vamos lá. Para essa receita a gente vai usar costela bovina. E a única que eu encontrei no mercado foi essa já cortada. Tanto faz o corte que você for usar. Pode ser inteira, pode ser cortada, como for. A gente vai querer cortar em pedaços menores porque ele vai ser cozido na pressão. Então é importante que seja um pouco mais rápido, porque a costela bovina demora muito para ficar pronto. Se a gente fosse fazer na panela normal, ia demorar em torno de umas 5 a 6 horas. Na pressão a gente vai cortar esse tempo para 1 hora de preparo. Então vamos lá. O principal agora vai ser fazer um tempero para essa carne. Ele tem que ser um tempero bem especial, porque a costela é uma carne que demora para pegar gosto, então a gente vai deixar marinando por pelo menos meia hora. O ideal é deixar de 1 hora, 1h30 marinando na geladeira. Então vamos começar esse tempero. Ele é super simples, com alguns ingredientes e todos vão valer muito a pena. Eu vou começar colocando cúrcuma, páprica defumada, lemon pepper, um pouquinho também de pimenta calabresa, só vai com cuidado porque ela é bem picante. Então se você não gosta da comida tão picante assim, ou você deixa a pimenta calabresa de fora, ou você coloca menos. Mostarda, shoyu e um pouquinho de cachaça. Também é opcional, mas faz toda a diferença. E por fim, um limão. Agora é só mexer bem para incorporar. Antes de colocar marinada, a gente vai temperar a carne. Eu estou usando esse sal aqui, que é um sal de parrilha que vai com sal e pimenta, nada mais. Você pode usar o sal normal também, que vai ficar perfeitamente bom. Espalhar bem o sal pela carne toda. E só lembrar de não exagerar no sal, porque a gente já colocou shoyu, que é bem salgado na marinada. Com as carnes já salgadas, agora a gente vai partir para a marinada. É só pegar um recipiente grande, vou colocar um pouquinho dessa marinada por baixo. E a gente vai colocando as nossas carnes. É importante que nesse processo toda a carne esteja envolvida por essa marinada, para que pegue bem o sabor. Massageia bem a carne. Pode usar a mão mesmo, eu adoro usar a mão na comida. Acho que eu estou, de certa forma, me conectando um pouco mais com o que eu estou fazendo. Se quiser pode usar uma luva também, não vai matar ninguém. Enquanto a carne está marinando, a gente vai fazer um sofrito, que nada mais é do que um grande refogado. Para isso a gente vai utilizar cenoura, cebola, vou botar um pouquinho de gengibre e tomate. A gente começa cortando essa cebola e você não precisa se importar tanto assim com o tamanho dela, porque como ela vai para a pressão junto da carne, ela vai acabar dissolvendo na comida. Só não cortar grande demais também para não ficar displicente, né? Então aqui eu vou só tirar essa casca e vou cortar nos cubos pequenos. Pode já tirar o talo dela. E aqui eu vou cortar nesses cubos menores. Nada muito específico. Para essa receita eu estou utilizando 3 cebolas, porque eu vou fazer um prato para bastante gente. No geral vai dar, acho que 8 porções mais ou menos. Então, se você quiser fazer menos, é só fazer mais ou menos essa divisão. Se você for fazer para 5 pessoas, bota 2 cebolas, 1 cebola e meia, como você preferir. Eu gosto de bastante cebola e alho, então eu sempre boto um pouco a mais do que o comum. Estou usando uma roxa também, porque é o que tinha em casa, e eu não vejo problema nenhum em misturar as duas. Já aproveita para se inscrever no canal. Eu estou trazendo muita coisa legal para cá, então aproveita, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Eu prometo para você que você não vai se arrepender. Esse corte na cozinha francesa tradicional se chama mirepoix. Eu não estou te falando nomes muito técnicos, porque eu quero uma coisa mais fluida. Então, estou te falando em cubinho mesmo. Corta em cubinho e vai ser feliz. Para a cenoura vai ser o mesmo processo. A gente só vai descascar e cortar em cubos.
Toda essa parte que sobra de casca, tanto da cenoura como da cebola, do alho, você pode sempre guardar isso e fazer caldo depois. Eu sempre faço caldo com o resto das minhas comidas. Dessa forma você consegue evitar um desperdício gigantesco e consegue dar vida também para uma coisa que iria para o lixo. Então, eu acho isso super interessante. Cenoura, vai. Corta no meio. Corta aqui de novo. Mais uma vez no meio. E daqui a gente vai fazer esses cortes mais ou menos assim. Como eu já falei anteriormente, isso aqui vai ficar pequeno só. Eu não preciso dele mínimo, porque ele vai praticamente dissolver dentro da panela de pressão, junto da costela. Então não precisa perder muito tempo fazendo esse corte. É só fazer um corte que vai deixar ele razoavelmente pequeno para dissolver mais rápido. O gengibre é o único que eu vou ter um cuidado um pouquinho maior no corte, porque se eu não cortar ele bem pequeno, ele não vai dissolver tão bem. Então a gente vai só descascar ele e cortar em cubos um pouco menores, nada demais também. Com o mesmo descascador da cenoura, sai muito mais fácil do que com a faca. Mas lembrando que esse corte não precisa ser muito preciso, tá? A gente só vai fazer ele um pouco menor. Mas não precisam ser cubos idênticos nem nada do gênero, é só ficar pequenininho. O tomate vai entrar com semente e tudo. E para os tomates eu vou cortar metade agora e metade depois, porque eu quero colocar os tomates no final do cozimento para que tenha ainda uns pedaços de tomate um pouco menos cozidos do que os que vão ficar na pressão. Eu quero que eles apareçam um pouco no final do prato. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer na cozinha, que é brincar com a textura dos alimentos. Eu gosto de fazer, por exemplo, um tomate que foi cozido na pressão e no final do cozimento colocar o tomate de novo, assim como a gente vai fazer aqui. Isso porque a gente vai ter o sabor do tomate no prato como um todo e a gente vai ter ainda a textura de morder o tomate sem estar completamente dissolvido na comida. A gente vai cortar também para o nosso refogado um pouquinho de talo de coentro. Se você não gosta de coentro, tudo bom, pode botar a merda da salsa mesmo que vai ficar tudo igual. Não vai ter o mesmo sabor, mas vai cumprir o papel. Por último, alho. Eu vou usar aqui uma cabeça inteira de alho, porque alho nunca é demais. Com o nosso sofrito pronto, já todo cortado, é hora da gente refogar a carne que estava marinando. Primeiro a gente vai refogar ela e eu te recomendo a fazer de pouco em pouco, porque senão ela vai soltar muita água, você não vai conseguir fazer uma crosta do lado de fora da carne. E a gente quer exatamente puxar a reação de Maillard, que é essa crostinha que forma do lado de fora da carne quando a gente bota ela em alta temperatura. Isso vai fazer com que os sucos da carne fiquem dentro dela, para quando ela for fazer o cozimento na pressão, ela vai ficar muito mais macia e vai desmanchar. Porque no final das contas a gente quer essa carne desfiada para fazer o nosso arroz. Então vamos lá para a panela. Agora com as nossas carnes já seladas, a gente vai retirar da panela, reservar e vamos entrar com esse sofrito para fazer uma base bem grossa e bem saborosa para o nosso caldo. Nesse momento a gente entra com um pouquinho mais de azeite e a gente quer soltar todo esse fundo que ficou preso da carne que a gente refogou aqui nessa panela. Isso porque todo esse fundinho aqui é sabor e a gente quer soltar isso e quer que isso faça parte da nossa comida. Agora com o azeite bem quente, é só a gente entrar com esse refogado. Conforme a cebola principalmente for se dissolvendo, ela vai ajudar a soltar esse fundo. E esse fundo vai ser um dos pontos principais para a nossa base. Depois que isso der uma reduzida e estiver borbulhando dessa forma, a gente vai voltar com as carnes e vai colocar por cima o restante daquela marinada. Isso porque isso está cheio de sabor e a gente quer voltar isso para a nossa carne. Agora a gente completa com água. Vamos fechar a panela. Quando pegar pressão, deixa cozinhar por 1 hora. Agora, com a nossa costela pronta, a gente vai separar a carne do líquido. Isso porque a gente precisa desfiar a carne antes de voltar para o arroz. Então, com bastante cuidado, porque está muito quente. Eu vou colocando a parte líquida por aqui, só para facilitar mesmo o processo de desfiar a carne.
Como vocês podem ver, só de pegar ela na panela ela já está se desfazendo. O trabalho que tem que ser feito agora é de separar a carne do osso e dessa parte de gordura que não se desfaz durante o cozimento. Então eu estou tirando tudo da panela para a gente poder fazer essa separação. Depois isso vai juntar no caldo e a gente vai cozinhar o arroz em cima disso. Agora a gente vai para a parte final. Depois das carnes já separadas, a gente vai cortar o agrião. O objetivo principal aqui é tirar esses talos que são muito grossos. De resto a gente pode deixar, porque esse talo vai amolecer no cozimento. Esses talos assim desse tamanho. A gente vai tirar e vamos deixar esses menorzinhos assim. É importante também falar que essa receita pode ser reproduzida com qualquer outro tipo de carne que você quiser. Pode ser com rabada, pode ser com fraldinha, pode ser até com picanha. Acho um pouco de desperdício de picanha fazer isso, mas funciona também. Agora para o processo final. A gente vai fazer o arroz com o caldo da costela e com as carnes. É basicamente fazer um arroz comum, mas ao invés de água, a gente vai colocar todo o cozimento da costela já separado da gordura e dos ossos. Então vamos entrar com o arroz. E agora a gente entra com as carnes. Ainda nessa etapa a gente vai entrar com o agrião, que vai ser o que vai acrescentar um verde, uma refrescância um pouco maior para o nosso prato. Em seguida do agrião, o caldo. A gente vai colocar a mesma quantidade de água que seria se fosse fazer um arroz comum. Essa parte do cozimento é igual ao arroz comum. A gente vai só deixar cozinhar no fogo médio para baixo. Em 15 minutos ele vai ficar pronto. Depois de tudo pronto, eu servi na panela mesmo. Eu acho essa panela bem bonita e estava só em família, então eu resolvi fazer dessa forma. Eu só usei algumas cebolinhas para decoração que eu tostei na frigideira, botei mais alguns pedaços de agrião e botei também um pouquinho de aioli de lemon pepper que eu já tinha feito. Agora é só você sentar na mesa e se preparar para comer no mínimo uns 3 pratos, porque sério, isso fica bom demais. Faz aí e fala pra mim aqui nos comentários como foi o seu resultado.